O Constituinte da Constituição de 1988 estabeleceu como um direito fundamental a liberdade das pessoas frequentarem cultos e igrejas, as mais variadas. É um direito fundamental, uma garantia fundamental, e ao mesmo tempo que foi permitida essa liberdade de frequentar cultos, igrejas e templos de qualquer natureza, o Constituinte de 88 quis também que não houvesse nenhum impedimento financeiro para que as pessoas pudessem ter esse acesso. E, portanto, criou a chamada imunidade tributária em relação aos templos e igrejas de qualquer natureza, de qualquer espécie de segmento religioso. Por quê? Porque se não tivesse essa imunidade, muitas vezes o aspecto econômico poderia impedir que as pessoas tivessem essa liberdade. E com essa imunidade, ou seja, uma garantia constitucional de que não vai haver tributação sobre as rendas, sobre os serviços e sobre o patrimônio dos templos de qualquer natureza e das igrejas, o legislador constituinte de 88 buscou assegurar essa liberdade. Bom, de início, estava muito claro que não haveria incidência de impostos sobre as rendas das igrejas, dos templos, sobre o patrimônio e sobre os serviços prestados. Mas os chamados serviços essenciais, atividades essenciais dessas igrejas, desses templos de qualquer natureza. Com o passar dos anos, as pessoas foram discutindo na justiça. Então, o Supremo Tribunal Federal avaliou vários casos e aí essa imunidade tributária de não incidência de tributos, de impostos, recaiu também sobre os imóveis que eram pertencentes aos templos onde viviam, onde vivem, onde residem os bispos, os padres, os párocos, os pastores. E mais do que isso, com o tempo também decisões judiciais disseram que outros imóveis pertencentes à igreja, pertencentes a esses templos, também não teriam a tributação se fossem alugados para terceiros, na medida em que a renda desses aluguéis seria para as atividades da igreja. Igreja não só as atividades próprias das igrejas, mas também das entidades para as quais houvesse um tipo de parceria, entidades assistenciais, entidades beneficentes, porque as igrejas muitas vezes também fazem esse tipo de atividade. Então, no dia a dia dessas atividades não haveria a incidência de impostos. E foram brigando na justiça, conseguiram também que os veículos não tivessem tributo, conseguiram também que restaurantes ligados a essas atividades das igrejas também não teriam a incidência de impostos, conseguiram que cemitérios ligados à igreja também não teriam que pagar impostos, a imunidade também abarcaria isso, e até lojas de conveniência, lojas de souvenirs, lojas que vendessem produtos ligados a essas igrejas também não pagariam os impostos. Foi uma interpretação extensiva que o Supremo Tribunal vem dando a partir dessas discussões. Mas são casos pontuais e em cada caso são avaliadas as questões, verificando se aquilo não foge da essencialidade daquela atividade, das chamadas missões pastorais de cada uma das igrejas, não importa de qual religião. O que acontece e que chama atenção é que existe um projeto de emenda constitucional do deputado Crivella, do Rio de Janeiro, e ele diz que tem que abrir todas as portas. Toda e qualquer atividade tida por essencial, a gestão das igrejas e dos templos não paga mais imposto. É dizer que o aluguel de um carro, a compra de um carro de luxo, o aluguel de um avião, enfim, a compra de equipamentos, tudo aquilo que de alguma maneira puder fazer uma conexão com a atividade daquele templo, daquela igreja, estaria livre de impostos. Isso abriria uma porta incrível para não se pagar impostos e poderia criar deve criar uma série de problemas para todo o mercado, para todos os segmentos que de alguma maneira vão ser impactados com essa imunidade ampla, geral e irrestrita que se busca. Temos dados de que são 580 mil igrejas e templos no Brasil. Em comparação com escolas, 270 mil, em comparação com entidades hospitalares, 240 mil, percebe-se um número incrível de templos, de igrejas que não param de crescer.
a vingar essa proposta de emenda constitucional, liberando, escancarando a imunidade tributária, donos de igrejas, muitas vezes inescrupulosos, muitas vezes ligados a segmentos pouco valorosos, vão conseguir incrementar e impulsionar ainda mais as suas atividades, na medida em que toda e qualquer atividade, todo e qualquer segmento de prestação de serviços, de compra de bens, de atividades ligadas a esse dia a dia vão estar imunes. E isso vai impor uma concorrência desleal com diversos segmentos que pagam os seus impostos, que pagam os seus tributos, e sob o argumento de se tratar de uma atividade essencial, que é um critério absolutamente vago, atividade essencialmente ligada ao dia a dia de um templo, de uma igreja, é um leque muito variável de interpretações. Até hoje, era necessário discutir judicialmente ou administrativamente caso a caso. Com essa proposta de emenda constitucional, que a bancada das igrejas, da bancada evangélica do Congresso quer fazer aprovar e deve aprovar, a curto prazo, não haverá mais nenhum tipo de reprimenda, nem administrativa nem judicial. Vão ser portas abertas e aí nós teremos toda a ordem de problemas. Isso é muito difícil de trabalhar, é muito difícil de debater diante desse incremento enorme do número de templos, no número de igrejas, de donos de igrejas cada vez mais ricos, de entidades ligadas a igrejas cada vez mais ricos e com atividades totalmente desfocadas das questões ligadas à igreja e muito mais nesse momento político, nessa divisão política onde muitas vezes não se percebe o que é culto, não se percebe o que é comício, uma bagunça total. É importante que a gente debata isso, muito embora já saibamos que a força dos políticos em Brasília ligados às entidades de igreja, aos templos, deve fazer aprovar essa emenda que vai escancarar de vez a chamada imunidade sobre templos e sobre igrejas.